Gurizada, o negócio é o seguinte, faz muito tempo que eu não vejo um Grenal com os dois times chegando tão vulneráveis, tão fragilizados. E com os seus dirigentes, aqueles que comandam o futebol de Internacional e de Grêmio, tão enfraquecidos. Mas Denis Abraão e Emílio Papaléuzinho poderão ser demitidos conforme o resultado deste Grenal? A gente vai analisar tudo isso neste meu vídeo e agora eu estou reforçando o convite pela inscrição de todos vocês aqui no meu canal, valendo o like, todo mundo é muito bem-vindo, inclusive para divergir de forma saudável das minhas opiniões lá nos comentários. Olha aqui, ó, meu Insta, Meneghetti Jornalista, me acompanhem lá também, tem muita coisa bacana e até para vocês se informarem e também se divertirem. Não há nenhuma dúvida que os dois vice-presidentes de futebol, Denis Abraão pelo lado do Grêmio, Emílio Papaléuzinho pelo lado do Internacional, chegam de forma impressionante enfraquecidos para este Grenal. E aí a pergunta que se faz é, o Grenal derruba vice-futebol? Sim, derruba. Mas no caso do Grêmio eu tenho lá as minhas ponderações. E parece que o presidente Romildo Bolzan ainda aposta na permanência de Denis Abraão. Acho que um revés no Campeonato Gaúcho poderá sim precipitar a sua saída. Denis Abraão cometeu uma série de erros à frente do futebol gremista. Sempre teve muito mais discurso que não corresponderam às ações práticas. Aquele papo de que aqui fica quem tiver imbuído do espírito, quem quiser tirar o Grêmio da ameaça do rebaixamento, não se verificou na prática. E durante os meses de outubro, novembro e começo de dezembro, o que a gente observou era um grupo de jogadores completamente desfocado e desmobilizado. Exemplo, Douglas Costa. Eu poderia agregar outros, como por exemplo o próprio Rafinha e o Diego Souza, pelo menos na reta final do ano passado. Aliás, ele prometeu o Diego Souza em forma, e agora, além de colocar o Diego Souza em forma, há de se colocar também o Benítez, que está completamente desembocado. Mas o grande pecado de Denis Abraão foi a manutenção do técnico Wagner Mancini. Uma barbeiragem sem precedentes, de um treinador que comandou o Grêmio por 14 rodadas no Campeonato Brasileiro, sem mostrar nada que possa garantir, que possa mostrar uma evolução, e mesmo assim teve o seu contrato mantido. Agora, em fevereiro, o Grêmio percebeu que Wagner Mancini era um técnico insuficiente para a necessidade do clube e foi atrás de Roger Machado. Denis vai enfraquecido para o Grenal, mas não me parece a ponto de perder o cargo, que não é remunerado. Ele e o Sérgio Vasquez são os diretores políticos do Grêmio, caso o Grêmio tenha um revés no Grenal. A não ser que seja um revés, algo que não é nem previsível a essa altura do campeonato, com o enfraquecimento também dos dois times, mas que houvesse um placar dilatado, bom, aí poderia derrubar o Denis e o Sérgio Vasquez. Mas não é a tendência. Agora, em termos de final do Campeonato Gaúcho, eu acho que ele corre risco se o Grêmio ou não chegar lá, ou chegar lá e for derrotado. Tem que ver a forma como seria derrotado. Pelo lado do Internacional, Emílio Papaléuzinho, ainda mais enfraquecido. Chegou com um discurso absolutamente ultrapassado, a exemplo do Denis Abraão também, tanto é que agora o presidente Alessandro Barcelos quase que esconde o Papaléu das entrevistas, pelo menos das coletivas. Volta e meia ele dá alguma entrevista para algum amiguinho de emissora de rádio e tal, com perguntas mais leves, um conteúdo mais brando, ele fala. Mas observem, o Internacional numa crise sem tamanho, o Internacional foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Tudo bem que na sexta-feira à noite, quem tinha que falar mesmo era o presidente Alessandro Barcelos, como falou lá em Natal, onde, aliás, o Emílio Papaléuzinho nem estava, nem acompanhou a delegação. Pois se não era para o vice-futebol conceder entrevista coletiva depois da vitória sobre o Aimoré. Mas ele está escondido. O próprio presidente Alessandro Barcelos disse na coletiva que a posição do Papaléu deve ser fortalecida, porque ele já viu que o Papaléu não tem preparo, não tem condições para assumir esse cargo que é gigante. Vice-presidente de futebol do Grêmio do Internacional tem uma responsabilidade enorme e o Papaléu já mostrou que não tem tamanho para assumir este cargo. Me parece que vai enfraquecido o Emílio Papaléuzinho e é uma possibilidade. Caso o Internacional tenha um revés, que o presidente Barcelos
decida implodir também o seu vice-presidente de futebol. Até não acho que seja a tendência, que eu acho, a exemplo de Denis Abraão, ficaria para a fase final do Campeonato Gaúcho. Acho que o Medina está à sua frente nesta fila de saída caso o Internacional perca o Grenal. Depois, na final do Campeonato Gaúcho, sim. Mas, de qualquer forma, tanto o Emílio Papaleuzinho quanto o Denis Abraão chegam e muito enfraquecidos para o Grenal desta quarta-feira. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. Meu Insta tá aqui, Meneghetti Jornalista. Me acompanha lá também. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.